Audiobook do livro Meu Caminho para o Rotary. Meu nome é Márcio Cavalca Medeiros, fui governador do Distrito 4510, aqui na região centro-oeste do interior do estado de São Paulo, na gestão 2011-12. Capítulo 31. 5 anos de aventuras. Capítulo 31. 5 anos de aventuras. Saudoso dos meus tempos de meninice, eu continuava monotonamente cumprindo o meu curso universitário, aguardando notícias dos funerais de vovó. Faltava-me aquela quietude ordenada em que eu crescera e muito mais, a amorosa solicitude dos meus avós, e sonhava com as montanhas de Vermont, tão minhas conhecidas, e chegava a sentir lágrimas brotarem quando eventualmente eu as avistava a oeste. Montanhas, minhas montanhas, das correrias festivas, das traquinadas das manhãs, da minha infância tão vivida, que saudades doloridas de vocês, minhas queridas. No ano anterior, em viagem para Iowa, o menino de uma aldeia vermontense parou durante uma semana em Chicago, onde o burburinho contínuo de grandes cidades ocidentais fascinou-o. Aquilo era o oposto ao vale, mas ele sentiu vibrar a vida ali. Era campo para estudos da natureza humana. Seria ali o lugar onde os homens se encontravam? E qual seria o chamariz que os atraía? Por que se reuniriam? A que propósito faziam? Por que alguns eram bons e outros maus? Por que apenas alguns pareciam sacrificar-se? Sentir-se-iam felizes com isso? Por quê? Porque muitos deles esbanjavam a saudade e as qualidades morais. Porque esta gente interpretava a condição humana. Será que o conceito de vida e os preceitos de condutas ditados e praticados por vovô eram verdadeiramente sábios? Ou ele seria um velho ultrapassado? Durante o seu primeiro ano em Iowa, aquele rapaz estudava legislação no escritório de Stevenson e Vissernat, em Des Moines. Mas a chegada do verão permitiu-se horas de folga para alguns passeios e algumas pescarias no lago de Ocaboja, afrouxando assim a permanência absoluta nos estudos. No outono, iniciou-se no departamento legal da Universidade Estadual de Iowa e graduou-se em junho de 1891. As características da Universidade de Iowa eram diferentes das que observara em Vermont e Princeton. Ali, a média de idade dos estudantes era mais alta. Muitos deles eram oriundos das fazendas vizinhas e outros exerciam atividades de ensino para suprir as necessidades materiais da permanência na universidade. Eram homens mais maduros que, na sua maior parte, já haviam ultrapassado a idade da despreocupação. Havia seriedade e interesse no ambiente estudantil. Grupos se reuniam para debater princípios de teoria do direito e os processos das aplicações das leis. Quando este, que agora escreve, recorda as experiências passadas em outras escolas e procura julgar se o que nelas aprendeu justificaria o sacrifício e as esperanças de seu avô, fica em dolorosa dúvida. O que de melhor ficou delas todas? Foram os contatos que estabeleceu com os colegas? Quanto à assimilação de culturas, só lhe ficou a aprendizagem de gostar dos bons livros de autores de todos os países. Durante os dias finais na Universidade de Iowa, o seu grande interesse e observante curiosidade era conhecer os caracteres dos homens, os dos seus compatriotas e os dos demais países. Mas como fazê-lo? No fundo das suas cogitações, aquilo lhe parecia urna ideia absoluta. Uma quebra insólita dos padrões convencionais de conduta. Todos os seus colegas sensatos começariam a cuidar da vida. Todos eles, dentro de 60 dias, estariam exercendo as especialidades das suas preferências,
nas cidades em que escolheram. Se o rapaz fizesse o que estava pensando, iriam os parentes dizer que ele não tinha juízo. Ocorreu, então, um incidente que influiu bastante na decisão. Um dos paraninfos, no início da cerimônia de formatura da turma, advogado experimentado, afirmou que seria aconselhável os formandos fazerem estágio de 5 anos em pequenas cidades, antes de se fixarem definitivamente num centro maior. Essa sugestão removeu as ideias que ainda persistiam na mente do formando. Ele se daria 5 anos de estágio? Não. Porém, numa só cidade, mas viajando por quantos lugares no mundo fossem possível. Será uma aventura. Após isso, aquele menino de Wallingford colocará sua placa de advogado sobre a porta do seu escritório numa grande cidade, talvez Chicago. Foi resolução definitiva. O moço sentia que o seu interesse absorvente por conhecer a vida familiar dos homens no mundo dar-lhe-ia subsídios para melhor compreender a alma humana. Por que as diversas raças divergiam no seu modo de vida? Ele havia lido nas bibliotecas das universidades escritores ingleses, franceses, alemães, russos e escandinavos, mas o que lera não bastava à sua curiosidade. Somente o convívio com estes povos é que poderia fazê-lo. Para manter a resolução de perambular pelo mundo, era necessário que o moço aceitasse qualquer serviço que lhe oferecessem, fosse braçal ou intelectual. Vencesse centenas de quilômetros cruzando montanhas e perambulando pelas ruas das grandes cidades. Dormisse ao relento e em pensões baratas no subúrbio das cidades. Até a fome se submetesse. Os seus pensamentos não despregavam do seu vale e do conforto que ali gozara na casa avoenga, faminto, o que lhe afluiria de imediato à sua lembrança? Não seriam os bolos de trigo cobertos com manteigas de xarope de maple, nem presuntos com ovos, nem feijão com carne de porco? Pensaria, isso sim, nas delícias que conhecera na sua infância, nos bolinhos de arroz da sua avó. E as poucas vezes que se sentia indisposto, meio doente, nas suas andanças, doer-lhe-iam a saudade dos chazinhos aromáticos, dos escaldapés e da terna solicitude da sua vozinha querida. Enquanto alguns dólares aqueciam-lhe os bolsos, fazia férias, pescando e caçando. Mas isso não demorou muito e ele chegou a São Francisco, praticamente sem dinheiro. Um colega que trabalhava no jornal The Chronicle, de propriedade de M.H. de Young, conseguiu-lhe colocação como repórter à base de pagamento por produção, mas a competição era terrível. Outro repórter do Chronicle era Harry Pullman, de Louisville, que mais tarde tornou-se presidente da Liga Nacional de Beisebol. Harry e Paul tornaram-se íntimos e decidiram percorrer juntos o estado da Califórnia. Dentro de 3 dias, estavam trabalhando como tarefeiros numa fazenda de fruticultura em Vaca Valley. Depois de economizar ali alguns dinheiros, partiram para Fresno, através da cadeia de montanha Trailers, tendo explorado o vale Yasmanto, então pouquíssimo conhecido. Em Fresno, tornaram trabalho numa indústria de passas, no setor de embalagens. Finalmente chegaram em Los Angeles, onde Paul conseguiu empregar-se como professor da Business College. Após 9 meses, Paul foi para Denver, onde, demonstrando invejável versatilidade, atuou como ator no velho teatro da cidade. Essa aventura atraiu mais publicidade do que ele desejava. Recebeu cartas de velhos amigos, criticando-o e lamentando seu fracasso como advogado. Escalou o PicPay e assegurou-se de que ainda conservava
a resistência e habilidade que adquirira na Green Mountains, em Sierra Nevada. Foi admitido no grupo de repórteres do Rocky Mountains News, onde permaneceu até que lhe surgisse a oportunidade de experimentar-se vaqueiro num rancho próximo a Platteville, reunindo gado extraviado a cavalo por dias e dias. Voltando a Denver, trabalhou no The Republican, onde encontrou alguns companheiros do Jornal de São Francisco que se dirigiam para o leste do país. A Flórida era outra terra que Poe desejava conhecer. Havendo conseguido uma passagem de trem, para lá se dirigiu rapidamente. Empregou-se como recepcionista noturno no melhor hotel de Jacksonville, o St. James. Não gostou do trabalho e demitiu-se logo para tornar-se caixeiro viajante para George Clark, que negociava com mármore e granito, ramo em que Poe já adquirira alguns conhecimentos na Sheldon Marble Company, em Vermont. George Clark teve grande influência na vida de Poe Harris. Eles se tornaram amigos por muitos e muitos anos. Muito mais tarde, inclusive, George foi o primeiro presidente do Rotary Club de Jacksonville. Em março de 1883, Poe foi para Washington assistir à posse de Grover Cleveland, presidente da República dos Estados Unidos. Enquanto permaneceu ali, trabalhou temporariamente no Washington Star. Foi então para Louisville, esperando que Harry Pullen, ali residente, lhe conseguisse trabalho no The Courier ou no The Commercer, o que não aconteceu. No entanto, empregou-se numa outra firma no ramo de mármore e granito, que lhe deu a oportunidade de viajar pelos estados de Kentucky, Tennessee, Georgia e também em Virgínia. A sua chegada a Norfolk, Virgínia, demitiu-se e embarcou para Filadélfia. Desde quando Tom Brown, de Rugby, se tornara o herói, como personagem ao tempo em que lia Dick Tracy Scott, e Poe passou a desejar ardentemente conhecer as Ilhas Britânicas. Para isso, ele estava disposto a enfrentar quaisquer sacrifícios. Na seção Procura-se do Jornal da Filadélfia, leram um anúncio de uma firma de Baltimore que necessitava de um condutor de gado, embarcando em navio de forma imediata em destino à Inglaterra. Antes da madrugada seguinte, lá seguiu ele a aprender outra atividade a fim de conhecer a gente do lado oposto do Atlântico. Foi uma viagem sofrida, incríveis privações e duras experiências. Alimentação de péssima qualidade, quase intragável. Tripulação a mais depravada e malvada que poderia se imaginar. Foi essa, para Poe, a mais dolorosa experiência. Liverpool e os seus subúrbios foram tudo o que ele pôde ver na Inglaterra. Teve que regressar no mesmo navio. Foi-lhe uma frustração terrível na primeira oportunidade. A viagem de volta para os Estados Unidos foi menos penosa, embora não houvesse para os vaqueiros colchões, nem cobertores para dormir e nem talheres para as refeições. Um cozidão de batatas com alguns retalhos de carnes e biscoitos mofados eram a principal refeição. Sujeira absoluta, barata, piolhos e outros insetos nojentos pulavam e sobrepunham a todos que estavam presentes. Os banhos, frequentemente necessários, somente em água fria. Enquanto aguardava, em Baltimore, oportunidade de um navio mais confortável, Poe empregou-se num campo de feno de Ellicott City. Era trabalho árduo para ele. Esforçou-se para desempenhá-lo a contento. Transferiu-se para tarefas mais leves na sede da fazenda, a troco de alimentação e morada. Depois passou a ganhar $1 por dia, trabalhando numa fábrica de conservas de milho. Aí teve conhecimento de outro embarque de gado, numa linha que oferecia melhores condições que a primeira. Correu até Baltimore e conseguiu o lugar de supercapataz no Michigan, cujo destino era o cais de Tilbury da Tamisa,
a 48 quilômetros de Londres. Que sorte, meu Deus! Com um amigo que fizera a bordo, percorreu as ruas de Londres, visitando o parlamento e todos os lugares famosos por acontecimentos históricos ou por ficção dos escritores que leu. No entanto, só puderam acomodar-se numa pensão barata no distrito de Whitechapel, localidade pela qual ele se interessava. Como o navio, no regresso, tocou Levância para carregar, Poe ainda teve a oportunidade de ver algumas coisas no país de Gales. De volta aos Estados Unidos, resolveu de imediato ir a Chicago assistir à Feira Mundial de 1893. Aquece ambiente festivo foi gostoso interlúdio na voluntária peregrinação que se impôs. Aí, ele concedeu a certeza das possibilidades futuras da atraente metrópole. Ele só tinha o dinheiro necessário para a passagem de trem e nada mais. Por sorte, encontrou um velho amigo, um colega de bancos escolares, que trabalhava na feira e ofereceu-lhe hospitalidade. Um dia, ao visitar o pavilhão de Vermont, teve uma surpresa. Reconheceu, entre os que apreciavam a exposição de costas, os seus primos Ed e Matt Fox, de Rutland. Antes que eles o vissem ali, abandonou o pavilhão. Não queria que seus parentes o vissem necessitando de dinheiro como estava. Uma cidade fascinante entre todas as cidades americanas era Nova Orleans. Sob muitos aspectos diferentes das outras, mas de difícil acesso para Poe, eis porquê. Poe jamais viajou sem a sua passagem fosse paga pelo seu próprio esforço. Jamais foi um clandestino. Ou pagava suas viagens com dinheiro ganho honestamente, ou as pagava com trabalho. Estava sempre pronto a aceitar qualquer trabalho, através do qual ganhasse a própria manutenção e dava em tudo o que fazia o máximo de sua capacidade. Se alguma vez deixou a desejar os seus empregadores, foi em razão das suas limitações físicas ou mentais, nunca por questões físicas. Se emprestasse dinheiro, pagava religiosamente. Um empréstimo do seu colega em Chicago permitiu-lhe ir até Nova Orleans. Comprou um jornal, leu um anúncio e empregou-se como coletor de laranjas na paróquia de Blackman. O pomar, como o depósito das frutas, estava situado ao lado do delta do Mississippi, próximo ao desenguardadouro do Pai das Águas. O serviço de colher selecionava embalar em caixas e embarcar as frutas, que durou vários dias sem alterações. De repente, interrompeu uma violenta tempestade. Um horrível furacão levantou as ondas numa ressaca medonha. Os colhedores de laranja, na escuridão da noite, salvaram-se como puderam, patinando na lama ou nadando nas águas crespas, salvando mulheres e crianças e se acoitando nos únicos lugares seguros que encontravam, o depósito Pisati. Para salvarem-se, arrombaram a represa, trabalhando com machados e alavancas, a fim de escoar as águas para o leito do rio. Quando amainou a tempestade, a crista da barragem estava eivada de cadáveres de animais, cavalos, vacas, porcos, galinhas e aves. Aquela tempestade de 1893 ceifou centenas de vidas e causou enormes danos materiais. Apesar dos anos, perdura o horror e o sofrimento que aquela intempérie causou. Voltando a Nova Orleans, o esforço de conseguir trabalho nos jornais foi infrutífero. Havia muito o que ver e estudar naquela cidade histórica, mas a avidez do moço por aventuras havia se abrandado, de alguma forma, naturalmente. Seus pensamentos voltaram-se para a hospitaleira gente da Flórida. Ainda estava disponível a sua vaga na marmoraria em Jacksonville de George Clark. Ele concedeu-lhe o mesmo território que percorrera anteriormente, os estados sulinos, Cuba,
e as Ilhas Bahamas. Eram íntimos amigos o empregado e o empregador. Depois de um ano, notificou George da sua intenção de ir embora. George argumentou: há outra região que você queira conhecer? Sim, respondeu Paul. Ah, mas eu duvido que você ache conveniente mandar-me para lá. Onde fica essa região? Na Europa, respondeu Paul. 2 semanas depois, o viajante navegava por ordem de seu empregador e amigo para estudar as regiões produtoras de granito da Escócia e as de mármore da Holanda, Bélgica e também da Itália, no sentido de importar produtos. Escrevendo, poderíamos consumir muitas páginas para relatar os acontecimentos extraordinários presenciados na Grã-Bretanha, Irlanda, França, Suíça, Itália, Áustria, Alemanha, Bélgica e também na Holanda. Como visitante dos senhores McFarland de Carrara, Paul recebeu homenagens raras. Entre outras coisas, o casal McFarland insistiu para que aceitasse empréstimos em dinheiro para viajar por todo o continente. O empréstimo foi aceito e naturalmente pago. Depois do regresso, passaram-se muitos meses em que Paul esteve colaborando com George Clark num projeto de construção de prédios de departamentos perto de Jacksonville e então voltou seu interesse para o norte, para Chicago. George insistiu com ele para permanecer em Jacksonville, argumentando, entre outras coisas, o seguinte: sejam quais forem as vantagens de ganho que Chicago possa lhe oferecer, eu as cubro, se você ficar comigo. A isso, Paul Harris respondeu: estou certo de que você o faria, mas não quero ir ganhar dinheiro em Chicago. Quero, sim, viver uma nova vida. Paul ainda foi para Nova York e ali permaneceu durante alguns tempos, já que desejava conhecer mais intimamente a grande cidade. George, seu amigo, proporcionou-lhe ainda essa gentileza. Removeu o seu gerente dessa cidade para Jacksonville e colocou no seu lugar, temporariamente, Paul Harris. Ai, George Clark, grande e generoso amigo!